acho que a moda ela tem esse papel de autoestima para as pessoas periféricas. De moda periférica, tipo, limitando ela a um Mano de Juliette e camisa de time, sabe? Então, a partir do momento que, assim, você tá crescendo ali, você começa a ter seus próprios amigos, seu próprio bolinho, você vai se entendendo como parte de um grupo, você vai ter uma... Ó, assim, o Acervo do Relíquia, ele começou inicialmente, né, com a ideia de ser um brechó online. Desses que a gente tira foto da peça e posta no Instagram. De início, a gente só postava foto das peças, né? Então, com o desenvolver do tempo, assim, que a gente teve a ideia, assim, de fazer os ensaios. Falava, mano, não vou postar foto no corpo sem criar um contexto, assim, porque a gente queria mesmo que não fosse só a peça de roupa, mas sim que a gente trouxesse uma história por trás. E eu acho que é isso que faz o Acervo do Relíquia ele repercutir tão bem e ser tão bem aceito assim nas pessoas dos movimentos de rua, de quebrada, enfim, no popular mesmo, porque rola essa identificação, que é nada mais nada menos do que uma reprodução do dia a dia das pessoas que têm uma vivência parecida com a nossa. Eu sou artista visual, tenho 25 anos, eu vou fazer 26 mês que vem. Cresci na zona leste de São Paulo, no bairro chamado Jardim Robru, e desenho desde muito nova, né? Eu acredito que esse processo de me expressar a partir de linguagens mais subjetivas desde muito criança sempre foi muito natural para mim, assim. O meu trabalho ele fala muito dessas experiências, né? Eu tento trazer para um lugar muito particular, porque é isso, né? Eu sinto que muitas das nossas performances do mundo são respostas às expectativas externas, sabe? O trabalho artístico de criação, tanto da escrita quanto da criação visual, para mim, é um espaço que eu encontrei para inventar o que eu realmente sou, sabe? Dentro de um mundo que ainda não conhece isso. Então, todas essas expectativas externas, assim, acabavam limitando a minha existência no mundo, sabe? E a arte, para mim, eu acho que a Nasura, ela é isso, né? Ela é a persona que eu desenvolvi para me colocar no mundo na forma que eu me enxergo no mundo e não na forma que as pessoas estão querendo que eu seja, saca? Então é mais ou menos isso, assim, acho que isso responde a pergunta de uma forma bem ampla. É muito artística, sabe? Tipo, eu gosto de olhar e entender como aquilo vai se relacionar com o meu corpo e como aquilo vai expressar o que eu sou, sabe? Sem estar apegada a muita coisa. Hoje eu já não tenho mais essa necessidade de pertencer a um grupo específico, sabe? A performar esse pertencimento. Acho que é necessário em um certo momento da nossa vida e se torna em outros também, mas hoje para mim já não é tanto. Acho que hoje a minha relação está muito mais em busca dessa autenticidade, de um conforto para o corpo, sabe? Dessa manifestação do bem viver que a moda tá muito relacionada, né? Porque é isso, a gente não tem como falar de moda, de indústria de moda, sem falar de uma poluição gigantesca que ela causa para o mundo, sem falar de um tributo à magreza, né? Que é o padrão das peças que a gente tem e como isso se relaciona com a nossa própria percepção de corpo e sem falar de cultura, né? Como um aspecto da cultura, assim. Eu acho que a moda ela tem esse papel de autoestima para as pessoas periféricas. Assim, falar isso se torna até um clichê, sabe? Porque a gente acaba que sempre fala, porque a cultura periférica, a moda periférica é autoestima. Mas é um grande fato, sabe? Porque por meio das nossas roupas a gente consegue expressar a nossa individualidade de pensar, de como a gente vê o mundo. Então a gente vai externar nas nossas roupas e automaticamente isso vai fazendo com que as pessoas elas vão criando pontes e conexões sociais também. Então, a partir do momento que, assim, você tá crescendo ali, você começa a ter seus próprios amigos, seu próprio bolinho, você vai se entendendo como parte de um grupo, você vai ter uma identificação de vestimenta, de linguagem, e a moda tá nisso, né? Então, ali, muitas vezes, o que hoje, né, eles jogam como a estética periférica, pro cara é só vida. Então, eu entendo a cultura periférica como um conjunto muito específico de símbolos e signos e significados que se manifestam dentro desse território e que também são lidos de outras formas em territórios que a gente não pertence, né? Quando eu penso nos movimentos artísticos das periferias,
eu não consigo deslocar eles da performance da roupa, sabe? Da performance do corpo. Eu não vejo a moda simplesmente como um ato de vestir ou esse lance de fazer parte de algo porque eu me visto assim. Mas eu entendo como uma segunda pele, né? É de fato a nossa segunda pele. E é a forma que a gente se manifesta pra gente e pro outro, né? Comunica muitas coisas. A moda, ela comunica muitas coisas. Mas eu acho que a importância mesmo é a gente tentar ter um olhar um pouco mais plural pra isso, sabe? Principalmente na responsabilidade que é representar a moda periférica e falar de moda periférica, tipo, limitando ela a um Mano de Juliette e camisa de time, sabe? Quando na real, tipo, pô, dá um rolê na quebrada, fica olhando para as pessoas, sabe? A moda periférica vai desde a senhora que tá indo pra igreja, até a que tá indo pra macumba, até o grupo de adolescente que tá indo pra praça andar de skate, sabe? O pessoal que tá se vestindo pra ir pro trampo, e aí chega, tipo, sei lá, vai pra um rolê, vai pro banheiro se vestir pra pôr outra roupa que se identifica. Então, assim, são muitos mundos circundando entre eles, saca? É um negócio que a gente bate muito na tecla, isso referente à estética periférica, porque ela é muito estereotipada, sabe? É o que a gente mais sente incômodo, assim, quando se falam da estética periférica. Então, quando você vai entender a periferia, assim, ela é muito mais complexa, né? Então, não é uma única periferia, são periferias. Não é uma juventude só, são juventudes diferentes. Então, ali, o jovem periférico, ele é totalmente diverso. Dentro da quebrada vai ter um mano que é do funk, vai ter um mano que é do rap, vai ter um mano que é do sound system, mas vai ter um mano roqueiro, vai ter um mano que é pagodeiro, tá ligado? Vai ter um cara que ele só é normal, tá ligado? Só solto, de boa, não precisa, sabe? Comunzão, tipo, normal, comprar, né, a roupa dele lá e tá de boa. Vai ter um otaku lá no meio. meio Vai ter um otaku no meio, vai ter tudo. Então, acho que pra se falar da estética periférica é entender isso, essa diversidade e essas pluralidades. Para falar sobre estética de periferia, estética periférica, mesmo no contexto São Paulo, é entender a diversidade e principalmente respeitar essa diversidade. A estética periférica não são tokens, sabe? Não é um óculos Juliette, não é uma camisa de time, não é um cabelo platinado no final do ano, sabe? Mas é isso, pra mim. Eu acho que existe, lógico, uma estética periférica, mas existe diversidade dentro dela e também muita inteligência, assim, muitas coisas são específicas, sabe? A cultura, ela não tá simplesmente na expressão, mas ela tá no que antecede a expressão. Se a gente entende hoje que uma camiseta de time é um símbolo periférico, é porque todo mundo daquela cultura classificou aquilo como um símbolo da periferia. Então, as pessoas que se vestem assim são de tal lugar, certo? Mas existem muitos outros símbolos que não são tão instantâneos. São símbolos construídos enquanto narrativas de poder, sabe? Porque é isso que vai caracterizar a cultura. A moda, ela é um dos símbolos que vai, tipo, tá ali dentro desses significados que a gente vai compartilhar enquanto cultura. Mas ela não é o único. Não sei, né? Eu não quero categorizar o que vai tornar uma pessoa da quebrada, né? Porque isso seria o fazer colonial, né? Que é pegar essas diversas pluralidades e transformar em uma categoria limitante. Então, não sei, né? Não sei como a gente ainda... Eu acho que é uma construção, é o processo. A gente não vai poder falar por tudo. Mas entender que isso é um processo. O que vai atravessar? É o território que você nasce? É a forma que você se relaciona com esse território, é o jeito que você fala, é o jeito que você anda, sabe? Mas tem algumas coisas ali que vão atravessar todo mundo, porque a gente é meio que imposto culturalmente a esses significados que às vezes estão um pouco mais distantes do poder que a gente tem enquanto indivíduo. Daí quando o trap de quebrada chegou nas quebradas, mudou tudo, né? Muda a estética, que vai... Então, a câmera vai falar mais pra frente, que era uma das perguntas que entra, e aí muda totalmente. Tipo, até a vestimenta, né? Então, às vezes, até uns anos atrás, falava um funkeiro. Tipo, a estética do funk ia ser roupas mais largas, mais agressivas. Hoje em dia, não. Tipo, contexto 2024 São Paulo, a estética do funk é o mais boyzão possível. Então, tipo, ele vai estar de Hugo Boss, ele vai estar de Louis Vuitton, vai estar de Gucci, tá ligado? Calças apertadas, os tênis também, sabe? Então, é muito doido isso, essa mistura. E o próprio rap, aí uns caras do rap se vestindo mais igual uns funkeiros 2010, sabe? Os caras do rap trazendo uma Ciclone, trazendo tipo um Oakley, sabe? Aí, tipo, quem tava em coma nesse tempo acorda, tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que é o fator ebulição,
e o fator gotejamento. Aí o que eles seriam, né? O fator gotejamento é quando ele parte das passarelas. E é como se fosse uma pirâmide, assim, você imaginando uma pirâmide desse jeito. Aqui em cima vai ter as passarelas e aí embaixo vai ter os ícones fashions. Mais para baixo você vai encontrar a mídia, a influência da mídia, a veiculação, as informações chegando, as redes sociais, o TikTok, enfim. E mais para baixo vai ter a classe média, que é aquele pessoal que assim, paga de boyzão, tem acesso a várias coisas, mas ao mesmo tempo também não é o boss, mas também é o boss comparado a nós. E aí, a partir dessas pessoas da classe média, vai ter a massa popular, que aí são as tribos urbanas, o pessoal dos movimentos de rua, a galera periférica mesmo. E esse é o fator gotejamento, que aí, por exemplo, um exemplo de fator gotejamento é essa onda da veneração das grifes, por exemplo. Que hoje em dia, igual o Renato citou, é Louis Vuitton, é Gucci, Chanel, Prada, nas músicas pra caramba, nos funks pra caramba, nas roupas pra caramba também. E isso é uma explicação do fator gotejamento, que ele veio das Maisons, né, de passarela, que aí foi a partir deles, e aí foi descendo, foi descendo, foi descendo. E nós, com aquela sede de reconhecimento, de ser visto, de ser alguém, de se aproximar dessa realidade, foi descendo até chegar em nós. E aí o fator ebulição é quando é justamente o contrário. Que aí é como se essa pirâmide, que ela fosse assim, desse jeito, ela virasse ao contrário. Que aí como que funciona? É o pessoal das ruas, é o povão, é o Brás, enfim, é a rua num contexto geral, que aí vai para as pessoas da classe média, que aí dos pessoais da classe média vai para as mídias, TikTok, rede social, das mídias vai para os ícones fashions, e dos ícones fashions vai para a passarela, que aí um desses exemplos, por exemplo, é o Brasil Core. Assim, que o Brasil Core é isso, né? Era a camiseta de time, que até um tempo atrás, se você andasse num shopping com a sua camiseta de time, você ia ser visto como um largado. Ou aqueles memes, por exemplo, eu me arrumei toda pro date e ele me apareceu de camiseta de time. Tipo assim, tinha uma tiração ali no meio. Só que aí, em algum momento, isso chamou a atenção das pessoas da classe média. Às vezes, assim, num shopping da vida, por exemplo, que é onde pode encontrar tantas pessoas periféricas quanto pessoas de classe média, enfim, na rua no geral. Que aí chamou a atenção, que essas pessoas começaram a chamar a atenção da mídia, que aí foi subindo, até chegar nas Maisons de alta costura, nas passarelas. Que nem... Sei lá, coisas muito simples que acabam refletindo no nosso dia a dia, que é tipo o uso de tênis, tá ligado? Porque a gente não fica saindo sem tênis porque a cidade é gigante e ninguém quer pegar uma sé da vida de chinelo, sabe? Então eu acho que muitas coisas são moldadas, assim. Eu sinto que o corpo do paulista ele é um pouco mais duro por conta da arquitetura da cidade, sabe? Que São Paulo ele acaba sendo um encontro de coisas distintas.